Eu esqueço que meu áudio vem sempre desligado. Bom dia, meninas e meninos. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma aula, né, uma viagem. Essas aulas minhas, elas são, em geral, viagens e são muito boas viagens. E a verdade é que hoje nós vamos trabalhar together, né, a parte da segunda fase do modernismo dedicadamente. Eu vou fazer com vocês aqui o máximo que eu puder para a gente tentar hoje, se der tempo, ainda dar uma olhada em alguns exercícios que são padrões, que caem e tudo mais. Vou abrir aqui, né? Porque senão eu esqueço. Download. Área de trabalho. Arquivos. Beleza, abriu. Agora eu vou compartilhar com vocês. Pronto. Tá aí. Tá aí. A gente estava falando do romantismo, do modernismo, né? E eu devo ter parado mais ou menos aqui quando eu estava trabalhando com vocês. Então, hoje, para dar continuidade a esse processo, nós vamos continuar falando aqui de como as coisas se organizam. Deixa eu só ver o que vocês estão comentando aqui. Bom dia, Israel. Bom dia, Matheus. A consciência crítica da década de 30 no Brasil, ela se dá por meio de uma construção literária que traz como elemento principal, né, a denúncia das mazelas sociais. Quando eu falo denúncia das mazelas sociais, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que pela primeira vez na literatura brasileira, seja ela qual for, nós vamos ter uma literatura voltada especificamente para a denúncia, para a análise do comportamento social, para o coronelismo, para os resquícios da escravidão, para a dificuldade que o homem retirante encontra nas grandes cidades. Então, tudo isso, né? Tudo isso na construção desse inventário literário da década de 30, vem questões voltadas para uma visão social das coisas. Bom, estou filosofando e quero mostrar para vocês o que o Antônio Cândido fala também sobre a possibilidade dessa invenção do romance que se mistura, né? Que vai se misturar de uma forma ou de outra com a produção da poesia da década de 30. Neste momento, e aí vamos começar a leitura aqui enquanto eu explico, neste momento se consolidam em suas obras questões sociais bastante graves. A desigualdade social, a vida cruel dos retirantes, os resquícios de escravidão, o coronelismo apoiado na posse das terras, todos os problemas sociopolíticos que se sobreporiam ao lado pitoresco das várias regiões retratadas. Esses romances foram fundamentais para o desenvolvimento e amadurecimento da consciência crítica do leitor brasileiro. Com eles, encontramos formas de compreensão do homem em várias faixas da sociedade e do determinismo que o persegue em situações adversas. É injusto pensarmos que esses romances mostraram apenas as mulatas Gabrielas para o mundo exterior. As formas de narrar o cotidiano ficaram mais complexas e tensas. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, quando eu avalio, né, quando eu analiso as questões do ponto de vista literário e começo a observar o quanto a construção da literatura brasileira vai se modificar na década de 30 para frente,
eu percebo que isso só seria possível se esses autores tivessem tido contato verdadeiro com o homem sertanejo. Porque no final do século XIX, aliás, no final do século XIX, muitos autores tentaram também escrever sobre o homem sertanejo, sobre o homem do interior. Tentaram. Mas, de qualquer forma, eles não conseguiram dar a dimensão poética para a literatura e nem para a narrativa. E eu falo isso e tento ilustrar para vocês dizendo assim, que essa segunda fase do modernismo, ela é das que mais aproximam o leitor dos personagens, a ponto que o leitor é entorpecido pelos personagens. Em diversas vezes, o leitor é entorpecido pelos personagens. E aí, eu acho assim... Eu vou mostrar para vocês um texto que eu hoje mostrei no terceiro ano, porque eu acho assim, importantíssimo que vocês tenham esse contato. Se vocês tiverem esse contato, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma coisa única. Porque aqui em Goiás, nesse período da década de 30, nós tivemos alguns escritores que escreveram sobre o modernismo da segunda fase. Quer dizer, ao estilo do modernismo da segunda fase. Dentre eles, a gente teve o de Carvalho Ramos, que faleceu muito novo, aos 24, 25 anos. E depois nós vamos ter o Bernardo Ellis. E, cara, eu acho que tudo isso que a gente leu até agora está inserido perfeitamente no texto A Enxada, do Bernardo Ellis. É um texto enorme e, por isso, quero ler só uma parte para vocês. E é claro que eu vou enviar para vocês aqui esse PDF, porque vocês não vão achar em vários lugares, não. Vou enviar para vocês aqui, a hora que vocês quiserem ler em casa, acho que vale a pena. Os meninos do terceiro ano, eu obriguei eles a lerem. Eu acho que eu vou fazer um seminário lá, vai ser legal. Eu vou obrigar todos os meus alunos a ler os textos que eu quero, para que cada um deles possa falar sobre o texto numa aula minha, com áudio e vídeo. Aí é bom que o menino se organiza, o menino fica mais... como é que eu posso dizer? O menino fica mais bonito, passa um blush na cara, se for o caso, passa um batom, e aí apresenta essas aulas minhas, né? O aluno, ele gosta disso, e a aluna também. Bom, vamos lá. O texto A Enxada, do Bernardo Ellis, traz toda a dimensão que eu li. Eu vou voltar lá e vou ler um negócio. Voltar não, mas vou ler um negócio, que é assim, ó. A desigualdade social, a vida cruel dos retirantes, os resquícios da escravidão, o coronelismo apoiado na posse de terras. Pronto. Tudo isso que eu disse, vocês vão ver com muita clareza, não tudo, mas vocês vão ver com muita clareza nesse texto do Bernardo Ellis. Inclusive, a linguagem, que eu acho que é uma das coisas mais diferentes que esses autores fazem, é trazer uma linguagem muito próxima da realidade. Alguém aqui nessa sala já leu A Enxada, do Bernardo Ellis? Fala para mim aí depois, comenta aí se sim ou se não, tá? Para eu saber se você está assistindo a aula também. A Enxada. Não sei aonde que Piana aprendeu tanto preceito, pensava Dona Alice, e ninguém podia tirar de sua razão. Supriano era feio, sujo, maltrapilho, mas delicado e prestimoso como ele só. Naquele dia, por exemplo, chegou no sítio de seu Joaquim Faleiro, marido de Dona Alice, beirando aí às 7 horas, no momento em que a mulher mais os filhos estavam sapecando um capado matado ainda agorinha. Primeira coisa que eu quero comentar, eu acho que é algo que chega na minha mente, então, quer dizer, ninguém leu esse texto, né? É algo que vem à minha cabeça. A primeira coisa que eu quero comentar é o seguinte: como o discurso é um discurso indireto livre, vocês devem ter percebido aí que esses personagens falam de um jeito e o narrador fala do mesmo jeito. Apesar de o narrador ter um distanciamento ainda bem pequeno, mas fala do mesmo jeito. E ainda mais ele fala assim, ó, prestimoso como ele só, um capado matado ainda agorinha.
Capado é um porco capado, tá? Porque antigamente eles capavam, eles cortavam o testículo do porco para ele engordar. Então, sempre numa fazenda, havia ali o porco que era o representante, né? o que vai cruzar com os outros porcos. E se você quiser um porco do mato, por exemplo, para cruzar com seus porcos de granja, você procurava um porco no mato, encontrava, e o nome desse porco era cachaça. O cachaça é o porco importante que vai fecundar as outras porcas. E geralmente funcionava assim: você escolhia desses porcos um leitãozinho para engordar. Fazia-se mais ou menos isso, mais ou menos ali em março, para que em dezembro ele tivesse bem gordão e você pudesse comê-lo. Essa era a ideia. Então, antigamente fazia-se muito isso. E aí você tinha que sapecar ele, não sei se vocês já viram sapecar. Hoje a gente sapeca com qual é o nome daquele negócio que você... maçarico. Hoje a gente sapeca com maçarico, né? Antigamente pegava o fogão a lenha e ia sapecando ele. Então, você imagina, era muito pesado. O capado era grande, né? Então, você sapeca ele primeiro, depois você abre ele. Para a pele, né? Eu não sei para que sapeca. Alguém aí sabe para que sapecava o porco? Isso eu não sei. Mas, bom, se souber, me fala. Com licença, dona Alice. E Piano sapecou o bicho, abriu, separou a barrigada, tirou as peças de carne, toucinho, na hora do almoço já estava tudo prontinho na salga. Aí, seu Joaquim chegou da roça para o almoço e convidou Piano para comer. Mas ele enjeitou. Estava de jejum desde o dia anterior, porém, mentiu que havia almoçado. Com o cheiro do decomer, seu estômago roncava. E ele salivava pelos cantos da casa, mas não aceitou a boia. É que Piano carecia de uma enxada e queria que seu Joaquim me emprestasse. Na sua lógica, achava que se aceitasse a comida, seu Joaquim jogava bem pago o serviço da arrumação do capaz e não ia emprestar-lhe a enxada. Não aceitando o almoço, o sitiante naturalmente ficaria sem jeito de lhe negar o empréstimo da ferramenta. A Adriele escreveu aqui, né? Minha avó disse que é para tirar os pelinhos. Ok. O Matheus diz alimentar o fogo. Oi? Adriele diz, não sei se era a mesma coisa da época. Eu acho que é. É para tirar o tipo... Eu acho que é por causa dos pelos, gente. É por causa dos pelos mesmo. Tem razão. Esses pelinhos que... Por isso que sapeca ele. Sapecar. É isso mesmo, né? É verdade. Sapecar é isso. Então, você tem razão, Adriele. É para tirar um tipo de pele que tem. Eu acho que é para tirar... É para sapecar, né? Não? Não sei. Acho que é para sapecar. Porque se sapeca, você puxa a pele. Acho que era isso. Minha época era assim o quê? Alimentar o fogo. Não entendi, ô Matheus. Não entendi o que você está falando. Minha época era assim. Alimentar o fogo em que sentido? Explica para mim. Preciso saber. Bom, vocês já entenderam, né? Então, o Supriano chegou na fazenda 7 horas da manhã e ajudou Dona Alice a arrumar tudo. E aí, quando o seu Joaquim chegou da roça, o seu Joaquim perguntou se ele queria almoçar. Só que ele falou, não, já almocei, mas não almoçou, não. Ele chegou 7 horas da fazenda, né? Então, ele não almoçou, é óbvio que não. Só que é porque ele queria pegar um enxado emprestado. Aí, olha o que acontece. Depois do almoço, o café ele não dispensou. Desembuchou. Seu Joaquim, não vê que eu tô lá na roça, com a roça no pique de plantar e não tem enxada? Será que você tem alguma aí para me emprestar? O pedido não foi formulado assim de um só jato, não. Piano roncou, cuspiu, desguicho, falou uns quer dizer, não vê que, coçou a cabeça e na bunda. Consertou o pigar. Seu Joaquim permaneceu silencioso e de cara fechada, o tanto de se rezar a Ave Maria. E Piano completou. A gente não quer de graça. É só colher a roça. A gente paga. O sitiante meteu... Olha a nojeira, essa parte eu acho nojenta demais. Meteu o indicador entre gengibre e bochecha, tirou a comida que estava lá dentro,
lambeu aquilo e, por fim, guspinhou para a riba de um cachorro que dormia debaixo da mesa. É para você mesmo, ao pergunte? Interrogou depois de alguns minutos de meditação. Os olhos vagos para o rumo onde estava deitado o cachorro. Piano trocou de pernas, gaguejou, teve vontade de não dizer, mas acabou por informar que era para plantar a roça de seu Eupídio Chaveiro. Aí é que o carro pega, disse Joaquim enérgico. Para você eu te dou tudo. Para aquele miserável eu não dou nadinha dessa vida. Vou pichar resto de comida no mato. É coisa sem serventia para mim. Mas se esse Eupídio falar para mim, ô Joaquim, me dá isso, eu não dou de jeito nenhum. De imediato, seu Joaquim se levantou e saiu, deixando o piano com coisa que estivesse... piano ali sem almoço e sem enxada. Seu Joaquim saiu assim de supetão, com coisa que estivesse avexado. Até com agravo para piano, o qual pensou consigo que um homem não deve tratar o outro por essa forma, não. Que é faltar com o preceito da boa maneira. Joaquim Faleiro era sitiante pobre, dono de uma nesguinha de vertente boa, vivia de fazer sua rocinha que ele mesmo plantava, mas a mulher e o cunhado, e os dois cunhados, iam tocando. Vendiam um pouco de mantimento, engordavam os capadinhos, criavam umas 20 e poucas reses e fabricavam algumas cargas de rapadura na engenhoca de trás da casa, modo de vender no comércio. O resto dava determinação. O diabo, porém, era que aquele tal capitão Eupídio Chaveiro, nas terras de quem estava o sitiante imprensado, assim como jabuticava na forquilha, por derradeiro arranjou Eupídio encrenca com açude que abastecia de água a morada de Joaquim, que estava no ponto de acender vela de cabeceira de defunto. Essas tendas é que deixavam o seu Joaquim prestar enxada, que desdeixava seu Joaquim emprestar enxada a piano, a quem, para demonstrar amizade, disse já virando as costas: vem trabalhar mais eu, piano. Te dou terra de dado, te dou interesse. Bom, a cena é simples, né? O Supriano queria pegar uma enxada, não conseguiu porque o seu Joaquim Prestes não queria emprestar porque era para o Eupídio Chaveiro, e o Supriano ficou sem enxada. Bom, uma coisa tão simples como essa, né, deve ser muito fácil de arrumar, mas isso é um conto. Então, a história desse conto, ela se dá a partir desses elementos. E lembra que lá no texto não, lá na... Nossa, eu estou hoje cursando. Lá naquela parte do... como é que eu falo, rapaz? Aquela parte da teoria que a gente leu, agora que eu lembrei, da parte teórica que a gente leu, eu falei para vocês, falei, olha, é preciso entender que, pela primeira vez, os autores vão começar a falar sobre as questões sociais, inclusive os resquícios da escravidão. Observa os resquícios da escravidão agora. Ele fala assim, ó, mas podia Piano lá aceitar? Obra de 5 anos, Piano pegou um empreito de quintal de café com o delegado. Tempo ruim, doença da mulher, estatuto do contrato muito destrangulado. Vai o camarada e não pôde cumprir o escrito e ficou devendo um conto de réis para o delegado. Ao depois vieram os negócios do capitão Benedito com João Brandão a respeito do tal peixe de ouro de Sadonano, e no fritar dos ovos acabou Supriano entregue a Eupídio. Olha só, ele devia o capitão Benedito, que é o delegado, presta atenção nisso, ele devia o delegado fez negociação com o Eupídio e passou a dívida para ele. Só que ele devia o delegado sem dever o delegado, porque ele tinha combinado uma empreita de roça, de café. Funciona assim, se eu falo, ó, vai lá e planta café para mim. Tem uma época certa para você plantar. Se você não plantar na época certa, não vai dar café e eu vou perder dinheiro. E aí foi essa a advogada. Não, falei para você plantar, você não conseguiu plantar, então agora você me deve um conto de réis, que é o que eu ia ganhar ali.
um conto de réis era muito, muito dinheiro. E, sobretudo, para um cara como Piano, que era pobre, né? Então, aí agora ficou devendo um conto para o delegado. Aí o delegado repassou a dívida dele para o tal do Eupídio. E olha só. Entrega Eupídio pelo delegado para pagamento da dívida. Com ele foram a mulher entrevada das pernas e o filho idiota que vieram para a Forquilha, terras pertencentes a Desidéria e Manuel do Carmo, que o filho de Dona Ana comprou do Estado como terra devoluta. Terra devoluta é terra sem dono. Supriano devia trabalhar até o fim da dívida. A gente podia pôr vida também. Pode tirar o dívida e pôr vida, né? Que é mais ou menos isso. Na Forquilha recebeu Supriano um pedaço de mato derrubado, queimado e limpo. Era do velho Terpo, que não podia tocar por ter morrido de cesão. Como o delegado houvesse prevenido o novo dono, que Piano era muito velhaco, malandro, né? Ao entregar a terra, Eupídio ponderou muito braboso. Quero ver que insônia você vai inventar para não plantar a roça. Olha lá que eu não sou quitanda. Aqui é um ponto importante. O capitão mentiu que o Supriano era vagabundo, malandro, né? E o coronel, então, achou que fosse mesmo. E aí botou essa pressão nele. Aí olha só o que acontece. Supriano não tinha insônia nenhuma. Perguntou por que foi só isso que veio à mente do coitado. E a enxada, aonde que ela está, Iô? Eu pedi quase que engasgo com guspe de tanta geriza. Negator, não vale a dívida e ainda está querendo te deixar? Tem muita graça. Primeiro aqui já é negro, ó. E não é negro de ser qualquer pessoa, não, é a cor mesmo dele. Então já vê a condição social do Supriano. E aí ele diz assim: Piano era trabalhador e honesto. Devia ao delegado porque ninguém era homem de acertar contas com esse excomungado. Pior que Capitão Benedito, em 3 dobros. Se, porém, ele pagasse o trabalho, capaz de aprumar. Mas não tinha muita saúde por via do papo. É uma doença, né? Mas era bom de serviço. Assim, diante da zoada do patrão, foi pelando-se de medo que o camarada arriscou um pedido. Perdoa a confiança, meu patrão. Mas mercê fia enxada da gente e na safra, Deus ajudando, a gente paga com juro. Você que paga, seu bé da merda. E seu Eupídio ficou mais irado ainda. Te dou enxada, você fica devendo a conta do delegado e a enxada por riba? Não, senhor. Vá plantar meu arroz já, já. Meu patrãozinho, mas plantar sem. Eupídio atalhou. Vai-se embora, nego. E se fugir, te bota o soldado no seu rastro. E Eupídio punha mesmo que esse for o trato. Eupídio ficaria com o Supriano se o delegado se obrigasse a buscar o negro em caso de fuga. Fuga não se daria. Piano não tinha calibre para isso. Essa fama o delegado inventou o modo chaveiro não aceitar Piano e desistir da dívida. Entretanto, nem assim Eupídio desistiu. Passa para a roça já, seu! Comandou Eupídio. Bom, e aí vem o problema, né? O problema que não só ele não tinha como encontrar uma enxada, porque, né, ele é, além de tudo, é uma pessoa, além de ser uma pessoa humilde, ele é uma pessoa que não tem um nome bom na praça, porque o capitão queimou o filme dele, falando para todo mundo que ele devia. Aí rolou tudo, porque enxada é uma coisa barata para nós, mas para um cara que não... Pronto. Para um cara que não tem absolutamente nada, enxada é uma coisa cara. E aí, é claro, eu convido vocês a fazer essa leitura depois em casa. Fazer a leitura, dar uma olhada no texto, perceber como ele se organiza e assim por diante. E para mim, eu volto aqui agora, né? Vou voltar aqui com a parte que fala sobre a consciência crítica. O que vocês acham que vai acontecer no final do texto, hein? O que vocês acham que vai acontecer com o tal do Supriano? Vocês acham que ele vai conseguir essa enxada? Você acha que o capitão vai matar ele? Você acha que ele vai plantar a roça com a mão?
Essas são perguntas que talvez exigissem algumas respostas. Mas vamos lá. A importância. Mas o fato é que sem os modernistas de 22, a primeira geração, dificilmente os modernistas de 30 teriam conseguido esse feito literário e social que obtiveram. Porque aqueles foram os primeiros que provocaram a atualização da inteligência brasileira. Foram eles que trouxeram para a literatura o fato não literário e a oralidade que tanto beneficiou o realismo seco dos escritores regionalistas, dando-lhes maior autenticidade. Por outro lado, mesmo com os romances mais pitorescos e menos brutais, os leitores aprenderam, como nos ensina Alfredo Bose, nesse livro aqui da literatura, né, que eu já falei com você, que o velho mundo dos homens poderosos não acaba tão facilmente. As estruturas das oligarquias regionais se mantêm através do poder, da força, e é contra eles que se tem de lutar. Oligarquia, organização social, voto de cabresto, tudo isso é pauta, e sempre foi pauta da literatura nesse período. E agora, claro, né, eu vou falar de homem por homem, de personagem por personagem, de mulher por mulher, de cada um deles que são importantes para nós. Primeiro, o cara mais interessante desse período, que é o Graciliano Ramos. É um homem que vive no meio natural, que vive no meio social, traz, sobretudo, dentro da sua obra, o mundo interior das personagens, é autobiográfico, inclusive ele escreveu Memórias do Cárcere, traz uma ausência de sentimentalismo, porque ele não é romântico. Em seus textos é possível ver o quanto ele é conciso, o quanto ele é breve e o quanto ele só escreve aquilo que for completamente necessário. Dentre suas obras, escreveu Caetés, São Bernardo, Angústia, Memórias do Cárcere, Vidas Secas e mais uma série de outros livros que vocês conhecem. Dentre esses livros, a gente tem São Bernardo, que eu acho assim, que sinceramente, né, é um dos textos mais interessantes desse autor, não o melhor, mas um dos mais interessantes, e que conta a história do Paulo Honório e a sua conquista, que é a fazenda do São Bernardo, que era o nome dela, Fazenda São Bernardo. Mas é isso, deixa eu só ver aqui rapidão. Deixa eu ver se é esse daqui que eu tinha visto esses dias. Bom, vou mostrar para vocês um vídeo aqui, que eu acho que vale muito a pena vocês acompanharem comigo. É rapidinho, coisa pequena. Vai falar um pouco da história desse cara, que é um monstro. Vamos lá. Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em Quebrangu, no interior de Alagoas, em 27 de outubro de 1892. É o primeiro dos 16 irmãos, filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos. Aos 2 anos se mudou para Buíque, sertão de Pernambuco, onde ficou até 1899, quando muda para Viçosa. Aprendeu a ler em casa com os pais, que eram muito severos, como ele já tinha relatado em livros. Justo. Aos 11 anos ele morava em Viçosa, ainda ele já lia romances, gostava muito, e escreve seu primeiro conto no jornal chamado Odilúculo, que era de um padre que tinha convidado ele para fazer. Em 1905 ele muda para Maceió para estudar no colégio 15 de Março, mas isso estava com muita dedicação, latim, português, inglês, italiano, francês, ele gostava muito de letras.
Em 1906 ele começa a escrever no periódico Eco Viçosense e também começa a mandar sonetos para a revista carioca chamada O Malho. Lá, era publicado lá no Rio de Janeiro, e lá ele mandava, como ele ainda era muito jovem, ele mandava esses sonetos que eram publicados pelo pseudônimo de Feliciano de Olivença. Em 1909, escrevia para o Jornal de Alagoas, continuava a escrever para o Malho e, aos 18 anos, em 1910, dava a sua primeira entrevista como escritor para o Jornal de Alagoas. Ele então vai morar em Palmeira dos Índios no mesmo ano para ajudar o pai com o comércio. Lá ele passa pelo Exército e se dedicava entre o comércio e o serviço militar e dava aulas de português durante a noite. Cansado e desanimado com a vida que estava levando com o pai, de cuidar do comércio e tal, em 1914 ele muda para o Rio de Janeiro e lá consegue um emprego de foca de revisão. Não consegue outro emprego muito melhor do que isso pelo tempo que passou por lá. Ele trabalhou nos jornais Correio da Manhã, A Tarde e O Século e colaborava com os jornais Paraíba do Sul e Jornal de Alagoas, sempre com a assinatura RO, que significava Ramos de Oliveira. No final de 1915, ele volta às pressas para Palmeira dos Índios, porque os 3 irmãos dele e um sobrinho morreram devido a um surto de peste bubônica. Então ele deixa de escrever instantaneamente em todos os periódicos, fica morando em Palmeira dos Índios e conhece a sua primeira esposa, Maria Augusta de Barros. Casou-se mesmo a contragosto do pai, já que a moça era de origem muito humilde e a família de Graciliano era de uma família tradicional de classe média alta. Sua esposa faleceu devido às complicações do parto do 4º filho que eles tiveram em 1920. Ele se afasta da literatura, seus 4 filhos vão morar com os avós e Graciliano Ramos entra em depressão. Em 1921, a pedido, ele volta a escrever no periódico chamado O Índio. Ele cuida de novo do comércio da família, o negócio. Eles tinham uma loja chamada Loja Sincera, que é uma loja que vendia tecido. Ele era muito sociável, muito querido na comunidade. E convencido por alguns amigos políticos, ele se lança candidato a prefeito em 1927. Ele ganha e em 1928 assume como prefeito de Palmeira dos Índios. Nesse mesmo ano de 28 é o ano que ele conhece a sua segunda esposa, Heloísa Leite de Medeiros. Fica prefeito por 2 anos e renuncia por não se dar muito com as burocracias políticas e seus jogos de influência. Nos 2 relatórios de contas anual que enviou para o governo do estado de Alagoas, a forma da escrita era tão literária que chamou a atenção de Augusto Frederico Schmidt, que procurou Graciliano Ramos para saber se ele tem outros escritos que possam ser publicados. Em 1930, muda com a família para Maceió e é nomeado diretor da imprensa oficial. Cargo que depois de 1 ano ele já pede demissão pelos mesmos motivos que ele deixou de ser prefeito. Muita burocracia, jogos de influência, coisas que realmente Graciliano não gostava muito. Em 32 ele começa a escrever São Bernardo, seu segundo romance. E nesse meio tempo tem mais 4 filhos com Heloísa. Ou seja, 4 com Heloísa, 4 com a mulher anterior, 8 filhos. Ah, Graciliano! Menino gostava, viu? 8 filhos Graciliano teve. Em 33 é nomeado diretor da Instrução Pública de Alagoas, cargo equivalente a hoje à Secretaria Estadual de Educação. É contratado também como redator do Jornal de Alagoas, onde publica vários trabalhos, entre eles o Comandante dos Burros, Doutores e Mulheres, não publicados em livro. Publica também o romance Caetés, seu primeiro livro pela editora Schmidt. Em 1934, Graciliano Ramos lança seu segundo livro, São Bernardo, pela editora Ariel. Nesse mesmo ano de 34, o pai dele morre e ele fica muito abalado. Deixa um pouquinho a literatura de lado e começa a se dedicar realmente à educação. E ele revoluciona como instrutor. Ele consegue triplicar o número de matrículas nas escolas públicas e também consegue material escolar, merenda e uniforme para lugares que até então não tinham isso, lugares mais afastados, lugares mais pobres. Só que por não gostar de burocracia, não entrar muito em jogos de influências, a força política dele se perdeu, já que as pessoas ele não era muito interessante porque não tinha essa troca com ele. E ele acaba sendo meio que afastado, deixado de lado. Em 1936, ele é preso em Maceió por uma retaliação, já que ele tinha amizade com muitos comunistas. Ele tomava café lá no Café Central com alguns amigos que eram comunistas, e já que estava naquela Revolução de 35, aquela correria atrás dos comunistas, o Graciliano Ramos acaba também preso. Aqui é o seguinte, bom, eu vou parar, né,
por aqui. E vocês, evidentemente, devem se lembrar nesse aspecto, né, que o Graciliano Ramos tem essa pegada diferente, um cara que não gostava de burocracia, mas era um cara que sempre esteve na vida política sem querer. E por ele ter melhorado a qualidade da educação em Alagoas, né, melhorado a qualidade, aumentado o número de matrículas, fez uma boa gestão, as pessoas começaram a falar que ele era comunista também. Falou, comunista, comunista. E era na época do Getúlio Vargas. E aí, em 1935, quando ele é preso, levado para a prisão, num porão de um navio e tudo mais, isso vai complicar muito a vida dele, e, sobretudo, a vida financeira do Graciliano, que, aliás, sempre foi um cara de vida financeira muito complicada. Sempre passou muita dificuldade financeira. 8 filhos, esposa, depois vai ter mais filho. É uma complicação total. Bom, semana que vem eu volto. Muito obrigado por terem participado da aula. Vou organizar. Leiam esse texto, tá? Na casa de vocês, onde vocês estiverem. Não deixe de ler e a gente se encontra. Obrigado. Um beijo. Valeu, galerinha. Falou. Bom descanso para vocês.